Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from Salvador, Bahia, and today we have a special episode. And it's special because it's an interview with Katrina, or Katrina with the English pronunciation. But let's use the Portuguese one, okay? Katrina, who is a listener of the podcast, and she also subscribes to the email list that we keep with daily Portuguese emails that you can use to practice. And we discussed in the interview many things related to language learning, learning Portuguese, some tips because Katrina is not only a language learner, Portuguese learner, but she also teaches um, Spanish, French, and if you want to do like Katrina did and subscribe to our email list, just go to www.portuguesewithali.com and you'll see many options there. And right up front, on the first page of the website, you can find a very good point-by-point diagnostic test that will check your Portuguese and see exactly what you can do to keep learning and improve your Portuguese. And not only that, you'll also find new ways to speak Portuguese. Now, let's get started. Bom, para quem está ouvindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda a uma entrevista com Katrina, que é uma de nossas ouvintes e assinantes também do e-mail que gosta de aprender português, mas eu não vou falar muito sobre ela não, porque eu quero primeiro que ela se apresente um pouco. Então, Katrina, seja bem-vinda. Oi, obrigada. E eu queria que você começasse, Katrina, se apresentando um pouco, primeiro de onde você é, o seu nome, o que você faz. Você pode falar um Ok, pouco sobre isso? tá bom. O meu nome é Katrina, claro, sou inglesa. Hum, Agora moro em Cambridge, mas cresci numa cidade que se chama Reading, ao oeste de Londres. sim. Sou, com profissão, sou professora de línguas. Ah, Sim, uma dou aula colega. de... Sim, sim, dou aula de espanhol, francês, um pouco de alemão, também numa escola secundária aqui no Reino Uhum, Unido. E também eu trabalho com alunos que aprendem inglês como língua estrangeira, uhum, os que chegaram da Inglaterra, de outros países, etc. Então, sim. sou eu. Muito prazer. Aham, então você já tem, tipo, essa experiência muito profunda com idiomas. E eu Hum, queria saber um pouquinho antes de continuar para a próxima pergunta, como é trabalhar ensinando tantos idiomas e tendo tantos idiomas na sua vida ao mesmo tempo? É um hum, desafio? Como você faz hum. para equilibrar? Sim, é um bom desafio e é complicado às vezes mudar entre as línguas Uhum, durante o dia. Mas sempre eu tenho uma impressão que os idiomas diferentes têm personalidades diferentes, né? Então, por isso não confundo uns com os outros, uhum, porque eu acho que o meu comportamento é diferente quando falo espanhol, quando falo português, quando falo francês. Por isso hum, tem uma parte da mente que é diferente, que eu uso do jeito diferente em diferentes línguas. E por isso, aham. assim, não é tão complicado quando eu penso nas coisas desta maneira. Aham. Oh, isso é interessante porque eu li alguns artigos sobre essa questão de uma personalidade tomar conta da gente, né, quando a gente fala um idioma, por Uhum, exemplo. Tem gente que fala espanhol e fica mais alegre, hum. tem gente que Sim. fala francês e fica agressivo, não sei. E alguns dos meus alunos também relatam isso. E para você, qual é a sua personalidade, a personalidade da Katrina, a sua favorita? Isso é difícil, depende de humor que tenho, Ah, mas não sei. Agora, a Catarina portuguesa, claro. hum. Sim, me Que bom. sinto mais relaxada, mais tinha fazer esta história antes, mas Aham. quando falo português me sinto mais relaxada porque não relaciono o português com o estresse, Hum. não com passar nos exames e coisas Hum. assim, e com
as outras línguas que aprendia no passado sempre relacionava falar idiomas com um tipo de rendimento, com Uhum. impressionar alguém. Mas sim, agora quando falo português é porque quero e porque adoro a língua e quero comunicar, não impressionar, sabe? Por isso, Aham. minha personalidade portuguesa é mais, não sei, é mais real, acho. Olha que legal! E isso tem muito essa associação mesmo. Aqui no Brasil, pelo menos, quando as pessoas aprendem inglês, elas têm Hum, muito esse negócio de tenho que passar na prova, tenho que passar no teste. Então, muita gente uhum, acaba ficando acanhada, elas têm sim, vergonha de falar. E aí, sim. no seu caso não, no seu caso você está falando português perfeitamente. Estou gostando muito. E já que estamos falando sobre a sua personalidade portuguesa, né, falante Uhum. de português, ou tem uma palavrinha estranha, não sei se você conhece, lusófona. Lusófona, sim, Isso, falante de português, né? exatamente, que é a sua Que bom. personalidade lusófona agora. Tem gente que não gosta desse termo não, eu gosto, acho legal. Mas Uhum, tem gente que diz que, mas luso de Portugal, não, luso é de toda a língua portuguesa. uhum, Então, uhum, falando um pouco sobre esse seu gostar da personalidade portuguesa, uhum, conta aí pra gente, como é que você começou a aprender português, há quanto tempo você começou e qual a sua motivação para uhum. continuar? Vamos por parte. Primeiro, como começou e quando começou? Ok. Bom, tudo começou quando fui a Portugal Uhum, pela primeira vez faz muitos anos. Isso para visitar um amigo da minha família que mora uhum, ali, sim, pertinho de Porto. Então, adorei tudo ali, as pessoas muito acolhedoras, o sim. seu jeito de falar e de viver, e não sei. E depois, uns anos mais tarde, foi às Islas Açores, Uhum. Açores Sim, Açores, para sim. dar, sim, para dar aula de inglês Hum, como idioma estrangeiro. E outra vez as pessoas que conheci eram tão amáveis e tenho lembranças muito doces daquela experiência. Então, sim, então desde este ponto sempre queria seguir adiante com o português, mas não tinha muitas oportunidades depois, porque, como todo mundo, a responsabilidade do emprego e tudo isto. uhum, Voltei para a universidade, estava estudando espanhol, francês, outras coisas, então, uhum. mas nunca esqueci minha experiência de português. E Aham, agora que temos a pandemia e muito mais tempo do que antes sim. para fazer coisas como melhorar as línguas que temos, eu decidi falar português de novo e agora aqui estou. Ah, que legal. Sim. E é um hábito muito bom de se adquirir agora durante a pandemia, porque tem gente que está tendo que, assim, tendo muito problema com isso, mas se a gente tem a oportunidade de poder se ocupar com Uhum. idiomas, por exemplo, é uma coisa boa. Inclusive, cá entre nós, confessando aqui para você em primeira mão, eu comecei a aprender russo agora durante a pandemia Ah, também. que bom, boa ideia. Que idioma Eu difícil, falo pouquinho de russo, é muito difícil, né? ai, caramba, como é? Ah, e falando que já que você fala russo, e você também contou que você trabalha com espanhol e com Uhum. francês, eu estou realmente curioso, antes da gente passar para a próxima parte, sobre Uhum. esses 2 idiomas e o português, porque Uhum. são 3 idiomas neolatinos, Sim, sim, então sim, tem muitas similaridades, né, muitas sim. semelhanças. Como Uhum. é que você faz tipo, tem a personalidade que você falou, mas como é que você faz para manter esses 3 separados, em especial Hum. português e espanhol? É difícil, né? Eu acho que faço muito de progresso somente imitando as pessoas. Então, eu Sério? tenho na mente Hum, um falante de português e aham, me enfoco nessa pessoa quando estou uhum, falando português. Então, não. Às vezes é difícil. Eu, uma vez, numa aula que estava dando de espanhol, uhum. muitas vezes, de fato, quase falo português, sem querer. É um, que opa, quase, não, não, quase não, não, escorrega, desculpa, né? desculpa. Sim, sim, mas passa, mas
ao mesmo tempo, acho não é muito ruim fazer isso. É Uhum. uma para meus alunos é uma boa experiência para eles também, Hum, perceber que as línguas são conectadas, que podemos uhum. fazer, que podemos falar mais que uma língua, que podemos fazer uma mistura de língua e não necessariamente é uma coisa ruim. Então, Hum. sim, tento de separar, claro, quando dou aula para razões gramaticais e tudo isso, mas também Sim. quero misturar um pouco também, porque é mais engraçado assim, né? Ah, eu gostei da dica. Então a gente pode extrair daí 2 dicas interessantes. A primeira é ter um Hum, modelo mental. Tipo, como hum, você falou, você tem um modelo português e você imita aquele sim, modelo para poder manter separado entre o português e espanhol. Eu pergunto desses 2 em específico, porque eu tenho muitos alunos que aprendem os 2 e muitas pessoas também aprendem os 2, tipo: "Ah, comecei português, por que não espanhol?" Ou então: "Ah, hum, comecei espanhol, por que não português?" É tipo, vou acrescentar como uhum, um bônus. Então sim, eu acho interessante porque eu falo espanhol um pouco, mas assim, os meus alunos que falam espanhol me ajudam muito, uhum, porque imagino, às vezes quando eu falo espanhol, eu acho que eu estou falando português com palavras espanholas. sim, Eu não sei se portunhol, não é? é um portunhol, isso, bem Hum, estranho, mas eu falo um pouco, aí tipo, é um pouco sim, complicado. sim. E a segunda dica que você, assim, deu, mesmo que você não tenha percebido, foi não ser perfeccionista. Tipo, às vezes vai Exato. acontecer, pode misturar. E você Hum. se consideraria uma perfeccionista nesse campo? Bom, no passado sim, eu tento de não ser assim agora, Ah, porque sim, acho que foi uma coisa que me limitava muito no passado, porque sim, eu sempre queria ser perfeito para passar nos exames e tudo sim, isso, e isso não ajuda muito quando você quer fazer comunicação real, porque a vida não é assim, que não somos perfeitos, não, ninguém é perfeito. Isso, exato. se comunicamos, se fazemos relações com outras pessoas, isso é a coisa mais importante, né? E Sim, não importa tanto que você provavelmente pode perceber que não falo perfeitamente, mas faço o que posso para comunicar. E isso, para fazer isso, tenho que tinha que mudar a minha uhum, mentalidade muito, sim. porque no Oh, passado foi muito difícil para mim falar com as pessoas, porque estava tão nerviosa para fazer errores e foi muito frustrante, de ah. fato. Então, agora não ligo com isso, só falo. E vamos Ah, ver o que passa, o que acontece. eu gosto muito dessa atitude do: "Ah, eu não ligo para isso", porque realmente a gente tem que falar. Isso é uma outra revelação. Na faculdade eu estudei polonês também. É, tipo, na Ah, faculdade eu saí experimentando todos os idiomas que eu podia: grego, polonês, romeno. que bom. E com polonês especificamente, a gente tinha uma professora polonesa na universidade. E, tipo, eu aprendi polonês sozinho, né, por conta própria, e teve um dia Hum, que eu disse assim: "Eu vou mostrar para a professora que eu falo polonês". E aí ela estava conversando com todo mundo numa aula de alemão, e eu hum, disse, eu falei uma palavra em polonês, acho que foi "przepraszam", alguma coisa assim, tipo, "com licença". hum, E depois disso, eu queria falar a frase perfeitamente que eu tinha decorado na minha cabeça. Só que quem hum. disse que a frase saía, a professora olhava para mim e falava: "Pois não?", tipo, só que em polonês. E eu: é". E eu fiquei todo vermelho de vergonha e saí. Oh, Eu: "Caramba, oh, se eu oh, tivesse tentado só falar, tinha sido melhor, mas eu sim. tentei ser perfeito". Aí, ó, Uhum, levei na cara. uhum, E levei na uhum. cara é quando a gente leva um murro na cara assim, levei na cara. Aham. E agora Oh, falando um boa pouco dica. pois é. E agora falando um pouco mais sobre, tipo, aprender idiomas, português para Hum. você é como fosse um hobby, né?
Minha hobby, Relaxar. sim, falar línguas, claro que é a minha hobby principal. Uhum. Em, mas também, sobretudo a parte disso, adoro fazer trilha na floresta. Hum, Para mim, a natureza é a coisa mais importante, que me dá energia, me dá inspiração, me dá tranquilidade, especialmente quando temos situações que não podemos controlar uhum. facilmente, como a pandemia, por exemplo. Ah, E, sim. é bom estar fora na natureza para, não sei, para refletir. E sim, por isso faço muitas trilhas e sempre estou procurando novas trilhas perto de onde moro. Uhum. E sim, e, além disso, para mim, as questões ambientais são Uhum. muito interessantes e muito importantes para mim. De fato, me preocupo muito eh, sobre as questões ambientais e passo muito tempo lendo e assistindo documentários sobre o Uhum. ambiente e o que podemos fazer para lidar com os problemas ambientais Sim. e tudo isso. Então, sim. Oh, então uma pergunta, sobre Hum, aliás, sobre a primeira parte do hobby de fazer trilhas, porque estar em conexão com a natureza realmente é muito bom. hum. Como eu disse antes, eu não gosto muito de fazer exercício, né, eu faço porque tenho que fazer. Mas Aham, aham, caminhar é ótimo, realmente aham. caminhar, fazer trilha. E uma pergunta, você já teve a chance de vir para o Brasil antes? Não, nunca. Oh, sério? Sério? Porque eu ia perguntar se você conhecia alguma trilha, porque tem algumas que eu ia recomendar para você. Eu sei que em Ah, Brasília tem muitas uhum. trilhas boas de fazer. Mas por aí, primeiro, é um hábito ou um hobby comum entre as pessoas que moram por aí também? Sim, sim, sim. Muitas pessoas, especialmente agora que não não temos muitas outras coisas que fazer, todo mundo de pronto está muito interessado em fazer em caminhar em todos, nos parques e tudo isso, assim. Aham. Hum, E, assim, o segundo ponto, você falou sobre as questões ambientais, de que você gosta de saber mais e tal. hum. E uma pergunta, você já pensou ou já trabalhou talvez como voluntária nessa área? Ou você pensa em alguma coisa Sim, assim? sim, sim. Fazia trabalho no, na Nicarágua. Sério? Na América Central, sim. Hum, Isso foi um projeto não só que ver com o ambiente, mas isso fez uma parte do que estávamos fazendo ali, uhum, porque foi um projeto de saneamento. sim, Também fazíamos coisas que ver com o desmatamento e se a destruição da natureza perto da comunidade onde estávamos morando. sim. Sim, então é alguma coisa que gostaria de fazer muito mais no futuro. Por exemplo, gostaria muitíssimo ir a visitar o Amazonas brasileiro, por exemplo, Sim. para aprender mais e participar diretamente na luta contra a destruição das florestas, etc. Então, E sim, se acho um você problema puder muito grave agora por ali. isso é um problema muito grave e o que eu ia dizer é, se você puder conscientizar mais pessoas também da situação aqui, conscientize. A gente tenta sempre Hum, falar, eu falo sempre com os meus alunos também, tipo, que o negócio aqui não está muito fácil. E lá na hum, Amazônia mesmo tá, infelizmente na Amazônia, no lado brasileiro ali pro lado do Amazonas, assim descendo um uhum, pouquinho para, subindo um pouquinho para o Pará, né, Belém, Pará, uhum, ou então descendo um pouquinho para a região central do Brasil, aquilo ali está muito difícil. Então, se você puder conscientizar uhum, mais pessoas, porque como a gente diz, é trabalho de formiguinha. Você uhum, fala para uma pessoa, uma pessoa para uma uhum, pessoa, uma pessoa para uma pessoa, de repente tem uma rede, né. Olha entendi, que sim, legal. sim, sim. E uma pergunta, e você só uma curiosidade que eu tenho, você como professora de idiomas, né, tipo, Hum, você trabalha com muitas pessoas, você tenta integrar esses tópicos, por exemplo, a proteção ambiental, as questões, uhum. nas suas aulas, é possível para você fazer isso? Sempre que posso, sim, que sempre estou falando com meus alunos sobre essas questões e acho que especialmente como professora de língua, que temos uma responsabilidade para conscientizar os alunos nos Uhum, assuntos globais, porque a comunicação que tentamos de
de crer com nossos alunos tem que ver com a globalização, que tem que ver com todos esses assuntos, tudo está conectado. Sempre os alunos provavelmente me acham louca, porque estou sempre falando da mesma coisa, mas quero que tenha uma mensagem bem clara, porque são o futuro, são eles que têm que lidar estes assuntos no futuro, usando a comunicação entre pessoas de outros países, utilizando seus línguas, seus idiomas. E sim, por isso, sempre que posso, faço conexões entre o que estou ensinando e as questões ambientais e outras coisas globais. Olha que legal! Pois então, já ficamos tranquilos que sabemos que as turmas que estudam com você são turmas que estão em boas mãos. Tento de Porque fazer tudo o que posso. a gente faz, né? A gente como professor, aqui no Brasil, o professor é uma classe muito unida. A gente meio que, tipo, se você vê um professor em outro lugar, é como se você pertencesse a um país diferente. Então, é uma nação de professores e a gente é uma nação global. Então, nós podemos tentar fazer isso o máximo que a Que gente bom, pode. Olha, que bom. pois, Catrina, eu adorei essa entrevista. Eu queria saber, antes da gente encerrar, você teria alguma coisa mais, algum comentário, alguma coisa que você gostaria de dizer? Qualquer coisa. Bom, eu primeiro quero dizer obrigada a Marina, que é minha companheira parceira de conversa, que Aham. mora na Brasília. Ah. E a ela devo este sotaque brasileiro que tenho agora. Ah, que legal! Então, ela é incrível, muito paciente comigo. E ela sempre fala inglês comigo e eu Aham, português com ela. sim. Para mudar línguas, basicamente. Mas eu quero dizer obrigada para ela. E também, quero dar um pouco de motivação para todas as pessoas que estão escutando agora, que você pode, e não ter que ser perfeccionista, não, você não tem que preocupar-se, porque é sobre a comunicação com pessoas e não nada que ver não sei, com as coisas técnicas. Não se preocupem. É aquele negócio de, será que eu uso o objeto direto? Ai, meu Deus, será que é subjuntivo? Não. E nem esse negócio de Não, nota. É realmente sobre comunicação. E olha, eu vou tomar a liberdade de dizer, mandar um alô também para Marina, que Marina, você está fazendo um bom trabalho. E você também está fazendo um bom trabalho, né? Mantendo o português e obrigada. tal. Então, a gente vai encerrar nossa entrevista agora, mas, Catrina, foi um prazer ter você como convidada. Se quiser Prazer participar foi mais meu. vezes, a gente vai arranjar outras coisas aí, para que você que está escutando, você também pode Hum, participar. Pois, Catrina, muito, muito obrigado e até a próxima. Tchau! Obrigada a você. You just listened to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in a native language. This has been Ellie, and if you want to improve your Portuguese even faster, visit regularly www.portuguesewithellie.com and intermediateportuguese.com. Thank you. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.